Alô, fiel, vamos lá para mais um vídeo. Hoje falar notícia do nosso timão aí. Segue o vídeo. Ô, Rafael Guirilis, disserte sobre o que está acontecendo no Corinthians nessa pré-temporada ou intertemporada. Isso, testes do técnico Dorival Júnior, né? Mesclando aí a parte física também com a parte tática, inclusive uma modificação que pode ser importante no meio-campo do Corinthians. Como o Carrillo estava jogando sempre pelo lado direito, o Dorival tem testado nas últimas atividades o Carrillo pelo lado esquerdo do meio-campo, né? Que pode ser impactante aí na sequência da equipe do Corinthians. E a boa notícia é que o Gustavo Henrique e também o Ranieri participando normalmente dos treinos com bola. Então no dia 13 contra o RB Bragantino já dá para contar aí com esses dois jogadores. O Gustavo Henrique, nesta temporada, é o defensor mais regular que o técnico Dorival Júnior tem para esse campeonato brasileiro e também o jogo com a Copa do Brasil, que vai ter um enfrentamento agora com o Palmeiras, e o Ranieri para a volta de como primeiro jogador de meio campo, só de não ter o Maicon como primeiro jogador de meio campo, já um alento para a torcida do Corinthians. E a volta do Carrillo, porque nos dois últimos enfrentamentos, né, antes da pausa do Mundial de Clubes, não teve o jogador porque estava lesionado. E ainda há a possibilidade de perder o Breno Bidon nessa janela de transferências, porque o Corinthians aguarda aí sondagens que virem ofertas para vender o Breno Bidon. O Corinthians precisa fazer caixa nesta janela internacional de transferências. Com a saída do Denner para o Chelsea, que foi a última venda impactante, o Corinthians, que busca 190 milhões de reais no orçamento com venda de jogadores, já tem 90, então espera aí as ofertas oficiais. E também tem um ponto importante na janela internacional de transferências. O Corinthians busca um atacante de beirada, que é o Biel. O Corinthians acertou bases salariais com o Biel, ex-jogador da equipe do Bahia, né, que pertence ao Sporting de Portugal, e o Sporting pagou cerca de 6,4, 7 milhões ali de euros, mas só que o Sporting só aceita vender o jogador. Mas só que o Corinthians não tem essa bagatela para comprar. Então busca um acerto com o Sporting, porque o jogador aceitou a proposta do Corinthians, quer jogar no Corinthians, venceu até uma luta aí com o São Paulo Futebol Clube nos bastidores, mas só que agora vai ter que tentar negociar com o Sport. O Corinthians busca um empréstimo. Não vai rolar. E eles não querem. Não vai rolar isso. Porque o São Paulo tentou empréstimo e não quer. Então por isso que o São Paulo desistiu. O São Paulo não dá empréstimo? Não, então esquece. Isso. Inclusive, existe até a possibilidade da viagem do Fabinho Soldado lá para Portugal nos próximos dias para tentar negociar ali tete a tete. O Corinthians não tem os 7 milhões de euros, mas vai tentar, quem sabe, colocar algum outro jogo. Você conhece, né? Não tem, mas tem, né? O que é 2,5 bi para 2,5 bi, ponto 7? Mas não sei se vale para contratar o Biel, para fazer aí, gastar 7 milhões de euros pelo Biel. O que pode ser feito também, que o Corinthians vislumbra, é vender algum jogador da base como parte de pagamento, porque não tem os 7 milhões. Então você dá um dinheiro à vista ou parcelado e ainda dá um jogador da base, mas nos próximos dias existe a possibilidade do Fabinho Soldado viajar para negociar com os portugueses. E aí, gente, vale 7 milhas o Biel? A real é que, assim, o Corinthians não tem jogador de lado, né? Tanto que o Thales Mágico era o jogador que o Dorival estava utilizando pelas pontas. Então o Biel, ele viria para ser justamente esse cara, né? Ele é um jogador de lado, é um jogador bastante agudo, bom jogador, né? Eu lembro que na passagem que ele teve pelo Bahia, ele era um jogador importante, mas ele, em muitos momentos, não era titular absoluto, né? Então ele também amargou ali um pouquinho o banco de reservas, e aí, em determinado momento, ele entra e começa a marcar gols importantes, e aí ele se firma até ser vendido aí, né, para a Europa, para o futebol português. Eu acho que, assim, valeria o investimento se fosse um clube que tivesse as contas minimamente em dia, né? Que estivesse pagando aí, né, as suas dívidas, que não tivesse essa zona. Mas no caso, sinceramente, do Corinthians, eu só vejo esse tipo de movimento como um movimento para afundar ainda mais financeiramente. É o que você disse, Marcelo Lima. Tem como conseguir esse dinheiro? Sempre tem, né? Clube de futebol sempre dá um jeito, mas para mim é uma falta total de responsabilidade, né? Se não tá conseguindo nem pagar os compromissos com os jogadores, outro dia lá o Memphis estava ameaçando que não se reapresentaria.
Então tá devendo pro Memphis. E a culpa não é do Memphis de ter uma dívida enorme, estratosférica. Do Coronado. Tem também a questão do Coronado, acabou de fazer um acordo. Então eu acho que assim, o mínimo, a gente tem, na nossa casa, se a gente tá devendo lá, tá uma situação difícil, a gente tá devendo 2 contas de luz, uma conta de água. O que você vai fazer? Antes de você comprar uma televisão nova, você não vai pagar as contas? Depende, se o cara foi irresponsável, ele compra e fica devendo. Então, esse é o ponto, né? Não sei se... Só que a vida dele nunca vai sair da onde ele tá, se ele continuar sendo irresponsável. Perfeito. E é isso que revolta. Porque você vê o Corinthians... A gente poderia estar falando aqui, não, essa pausa foi boa pro Corinthians, tá ali... Politicamente deu uma diminuída, né? Ainda continua fervendo, mas já nem tanto. E os jogadores conseguiram dar uma respirada. O Dorival vai conseguir trabalhar o time. Tem 2 jogos aí importantes contra o Palmeiras, com tempo para treinar, para estudar o Palmeiras. Mas não, a gente tá falando do Corinthians trazer um jogador que é uma incógnita por 7 milhões de euros. O Corinthians que ontem eu não tive aqui, anteontem, o Sgrillis trouxe a informação que pagou 27 milhões pro Coronado de luvas. E mais quanto pra rescisão? Não pagou, né? Tá devendo ainda pro Coronado. Não pagou. Ainda tem direito de imagem. Lá tá quase 20 milha, não é? E 27 milhões. 27 milhões. 27 milhões? Então, quer dizer, Nossa senhora. Só de luvas ainda tem direito de imagem e ainda tem a premiação do Paulista. Isso só de luva, né? Sem meia, cachecol, não. jaqueta. Se for com a meia... frio? Meia esquerda é um dinheiro maior, meia direita. Difícil, hein? Tá difícil a situação do Corinthians. Aí é pra desanimar qualquer torcedor e também os jogadores que lá estão, né? E aí, o pior ainda, o Sgrillis falou que tá estudando quem pode se livrar ali, quem eles podem vender da base, que é o rabo abanando o cachorro, Lima, não tem jeito. Mas tem torcedor que defende porque tem aquela tese de que clube de futebol não é banco, então tem que gastar. Gasta. Tá bom. O Cruzeiro Mas calma aí.